Fala galera, Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam na noite desta quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo está marcado para as 19h30 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Vamos acompanhar aí o jogo aberto, trazendo as últimas informações para este jogo e a provável escalação dos dois times. E também vamos ver aí o possível interesse do Corinthians em Everton Cebolinha. Eu gosto de Série A no Campeonato Estadual. Estamos falando de Bragantino e Corinthians. Os times começaram bem na primeira rodada, venceram as suas partidas. Ronaldão! E aí, vai ganhar do Massa Bruta? Vamos ver, menina, vamos ver. Bora lá! O atual campeão paulista entra em campo hoje. Nós somos os atuais campeões. Nós somos o time a ser batido. E nós somos culpados por isso. Que bom que nós somos culpados por isso. O sarrafo subiu. E depende da gente continuar botando ele lá em cima. Com o sarrafo alto, o Corinthians quer defender o título do Paulistão, que esse ano tem um formato diferente. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes. Não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário dessa sequência é o Bragantino, que terminou o Brasileiro na primeira parte da tabela e começou o estadual com vitória sobre o Noroeste. Nós não podemos esquecer dos nossos conceitos, marcar alto, pressionar, segunda bola. Tudo aquilo que a gente faz ao longo da semana tem que estar no jogo. Eu não posso desperdiçar oportunidades. Wagner Mancini, que comandou o Timão entre 2020 e 2021, tem desfalques para escalar a equipe de Bragança. Fabinho segue em transição. Guzmán Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho e Isidro Pita de torção no tornozelo. A gente vai ter que analisar caso a caso para que a gente possa montar um time forte na quinta-feira, porque é um clássico, é um jogo dificílimo, mesmo sendo dentro de Bragança, a gente vai pensar dessa forma. Um provável Bragantino tem Cleiton, Augustin Santana, Pedro Henrique ou Gustavo Marques, Alex Vinícius e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. Red Bull é uma equipe muito boa, muito forte. E é aquele jogo, né? Querendo ou não, o Red Bull é um time grande, então a gente vai jogar como 2 times grandes. Grande e competitivo, o Corinthians vai contar com um líder do elenco. Hugo Souza, recuperado de virose, voltou a treinar e deve ser titular hoje. Ranielli, que vinha fazendo trabalhos físicos, e Yuri Alberto, de volta depois da viagem para a Itália, também podem retornar. Dorival pode escalar Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, João Pedro Choca e Hugo. Ranielli, Carrilho, André e Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto. Seguem como desfalques no Corinthians Martínez, que está na Venezuela para renovação de passaporte, Rodrigo Garro, que se recupera de uma cirurgia no punho, e Memphis Depay, que trata um edema ósseo no joelho. A boa notícia é que ele começou a treinar no gramado esta semana, mas ainda não está 100% para jogar. Acredito que vai ser um jogo de igual para igual, jogo de muito duelo, jogo que vai ser muito competitivo, mas a gente vai lá para sair com os 3 pontos, sair com a vitória. O atual campeão paulista entra em campo hoje e tudo pode acontecer nesse torneio traiçoeiro. Eu conheço você, Ronaldão, de longas datas, não é? Sim, menina. Não achei você muito empolgado pro jogo contra o Bragantino. Achei você meio contido.
Verdade. Sabe por quê, Bebina? Por quê? É muita experiência. Agora é o momento do Dorival é um momento diferente do Marcelo Campos, Marcelo Paz. Gente, você tá meio estranho hoje. Não tá sei, a fazendo- minha volta te deixou meio perdido. É que o Marcelo Campos está aqui na minha cabeça, Bebina. Está aqui na minha cabeça. Mas o Marcelo Paz e o Dorival, o que eles estão fazendo? O quê? Que teve que tirar a molecadinha da copinha para poder ver a molecada que ele vai poder contar, tá de coisa e tal. Aí ele termina o jogo contra a Ponte Preta jogando em casa com o Kaique, com o Dieguinho, com o Guinegão. Quer dizer, ele está tentando analisar André, essa né? molecada e incorporar num time que ele está montando. Então, o que eu vejo hoje contra o Bragantino? Eu vejo muita disposição, a molecada que vai correr, que vai entregar, que vai devolver para o Bragantino a mesma vontade que eles estão. Porque o Bragantino e o Cleiton, o goleiro, eles só jogam contra o Corinthians. Aí ele veste a camisa do Eu Neuer. gostei tanto do Cleiton no último jogo do o Inter, Cleiton- no Brasileirão, Então, última rodada. Você viu contra o Inter que ele fez? Ele colocou a bola pra dentro do Bragantino, gol. eu não falarei mal do Bragantino esse ano, jamais. Não, você nem pode, por uns Tá no meu 10 anos. coração. Por uns 10 anos você não pode falar mal do Bragantino. Agora lá contra o seu time, ele pegou a bola, jogou pra dentro do gol. Aí ele tomou o gol. Agora contra o Corinthians, ele mete a camisa do Neuer. Eia, do Neuer. Aí ele vira o Neuer. Eu achei que no você ia gol. falar do Alisson. Não, aí se fosse, seria bom. Ele ia fazer pelo menos dois. Eu não consigo entender o Ronaldo. O que foi? Outro dia ele tava falando do Marcelo Paz aqui, que tem que fazer... Agora você tá falando que ele é o melhor que vai salvar o Corinthians. Porque eu vi que ele conseguiu. Quero ver a fisionomia dele daqui um mês ali. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu, velho. Ajudar o Ele Stabile. conseguiu o que ninguém conseguiu, ter coragem de ir pro Corinthians. Menina Renata, fica na sua, Cícero. Você não tem jeito, hein? Mas você Você vai ser assumiu uma impeachment bronca amanhã. dessa, o cara E tem que ser domingo você corajoso. prepara o lombo que vai ser a sua lá na tem que arena. ser corajoso. Menina Renata, deixa eu falar uma coisa pra você. O Paz e o Stabile estão trabalhando de verdade. Porque colocaram fim no Terceban. Isso é... Mas isso é uma coisa super importante. Então, vai trabalhar como se não puder isso. contratar? Eu tava preocupado. Aí ele chega e começa a falar em nomes. Porque esse Marcelo Paz, esse cara é fera. Sabe o que é SAF também? Se a SAF vai ser boa pro Corinthians ou não. Então eu tô otimista. Eu estou otimista, sim. Corta ele. Agora, Cicinho, falando bem sério sobre esse jogo, é interessante. Bragantino e Corinthians, adversários que vão se enfrentar também no Campeonato falei sério, Brasileiro. Lívia? Que Falei você não sério. falou do jogo, você mudou o assunto. Do jogo. Quem é favorito para essa partida, hein, Cicinho? Olha, Renata, o Corinthians, sempre quando entra em campo, entra com um certo favoritismo, Olha né? aí, E assim, mas num jogo como hoje, acredito que o Corinthians com a equipe alternativa e já o Bragantino com a sua equipe principal, o Bragantino é favorito. Mas é Corinthians. Fora de então a casa, gente tem que... Cicinho. O Corinthians tá jogando fora de casa contra o Bragantino. E eu não tô E é falando que o favorito? Bragantino é favorito? Mas não dá pitaco, não dá pitaco, não. Eu falei com o time titular, o Bragantino, e o Corinthians com o time alternativo, o Bragantino ok. Mas o Corinthians sempre Corinthians. surpreende. O Bragantino, para jogar bem, ele precisa que o John, que é a chave desse time, esteja inspirado. É o jogador que define, não só construindo jogadas, mas também concluindo, fazendo gols, como aconteceu na primeira rodada. Esse é um cara que a gente tem que olhar de perto. E daqui a pouquinho, o Wallace também, que é um jogador interessante vindo do Flamengo, para reforçar essa equipe. Falar agora também de Corinthians. Corinthians que tem informação, a galera perguntando aqui no chat. Vocês têm alguma informação sobre o porquê o Corinthians não anunciou ainda o Matheus Pereira? Que eu saiba, já está tudo certo. O Corinthians vai pagar ainda uma taxa por esse empréstimo, pelo que me falaram ontem. Não tem valor exato, mas tudo certo, né, Hernan? Matheus Pereira, o próprio Caio César, aí o Caio César com a diferença que não tem taxa de transfer, são negociações que estão aí já nas vésperas de você fazer o anúncio oficial. Eu queria só trazer uma informação e abrir aspas para uma fonte, porque ontem saiu do interesse do Corinthians no Cebolinha, no Everton Cebolinha do Flamengo. Sim, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Então, tem alguma coisa aí, Hernan? Então, eu perguntei para uma fonte, vamos abrir aspas para a fonte, e a fonte diz: excelente jogador, mas não tem nada no momento. Então, assim, o Corinthians não tem conversas ou negociações pelo Cebolinha. Aí você vai falar, tem o interesse? Claro que tem. A avaliação, ele é muito bem avaliado dentro do Corinthians, acham ele excelente jogador. Mas não tem uma negociação nesse momento em curso com o Flamengo para a vinda do Cebolinha,
segundo essa fonte que me respondeu quando eu perguntei. Até porque o Flamengo mudou a postura em relação ao Cebolinha, porque antes ele era um jogador considerado negociável, mas agora, depois dessa reta final de temporada que ele teve, o Flamengo está tentando até renovar o contrato com o Cebolinha, porque viu que ele tem um potencial e aí deve avançar nessa questão. Mas um jogador está de saída do Timão. Ah, é? O volante Rian. Rian, que foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza, empréstimo de uma temporada até o final deste ano, com opção de compra. Rian, que foi um pedido do técnico Thiago Carpini, André, não sabia disso, André? Ah, é? Você tem uma boa relação com o Thiago Carpini, né? Você Gente conversa. boa. Gente boa, né? Gente boa. Ele é o trabalho do Carpini no Fortaleza é assim. No ano passado eu fiz o último jogo, um penúltimo jogo, na verdade, do Juventude. Tive a chance de conversar com o Carpini e ele ainda estava indeciso para qual mercado ele iria abraçar. Ele tinha situações de Série A, tanto que o nome dele ficou muito forte no Inter. Teve até colega do Sul que cravou que ele seria o novo técnico do Inter. E de fato tinha o interesse. O mercado, porque ele estava olhando, era um mercado de Série B, mas com um time que tivesse a possibilidade de voltar à elite. E aí, quando pintou o Fortaleza, né, que acabou não ficando com o Martim Palermo, ele entendeu que dava para montar um time para voltar para a Série A do Brasileirão. Então, essas escolhas, esses reforços, tem muito da mão do Carpini. Então é isso. O Thiago Carpini que pediu a contratação do Rian, volante do Corinthians, que é aguardado nos próximos dias. Pode falar. Não, desculpa. E eu ia falar que acabou a novela Félix Torres. Ah, isso é informação. Vai deixando seu like aí, tá? Mas acabou, então vai pro Internacional. Vai viajar nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, para exames médicos e assinatura de contrato. Fabinho Soldado fazendo o serviço dele no Inter, não, mas aí nesse caso, não, eu sei, a pilha do corintiano é essa e tal, mas acho que nesse caso, o que estava pegando era o Corinthians se acertar com o Pepe Chamorro, que é o empresário do Félix Torres. E o Corinthians fez uma proposta ao Pepe Chamorro de parcelamento desses atrasados aí com o Félix Torres, com o próprio empresário. Ele deu o aceite ontem à noite. Ontem à noite o empresário respondeu oficialmente dizendo, aceito esse parcelamento e tal. E aí agora o Internacional emitir a passagem para o Félix Torres, para ele fazer os exames médicos. Passando nos exames médicos, ele assina por uma temporada com opção de compra de $4 milhões. Então, acabou a novela, Félix Torres é do Internacional. Informação exclusiva ou informação quente de agora, que o Bruno Andrade me mandou mensagem no WhatsApp. Deixa seu like. O Bragantino estreou no Paulistão com vitória sobre o Noroeste por 1-0 fora de casa. Resultado que deixou o Massa Bruta na 6ª colocação com 3 pontos. Nesta primeira partida, em casa, o Braga quer o segundo triunfo para ganhar mais confiança e embalar no campeonato. Já o Corinthians chega embalado. Campeão da Copa do Brasil no fim de 2025, o Timão começou a temporada com o pé direito, vencendo a Ponte Preta em casa no último domingo por 3-0. O Bragantino pretende fazer um rodízio no time titular neste início de temporada por causa do curto tempo de preparação. Por isso, é provável que ocorram mudanças na formação inicial da partida contra o Corinthians, contra o Noroeste. Provável escalação: Cleiton, Augustin Santana, Gustavo Marques, Alex Vinícius e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. O Timão segue sem poder contar com alguns de seus principais jogadores, como Garro e Memphis Depay, mas terá à disposição nesta noite o zagueiro Gabriel Paulista, apresentado como reforço do clube na segunda-feira. Além dele, o técnico Dorival Júnior conta com as voltas de Ranielli e Yuri Alberto, que ficaram fora da primeira partida da temporada. Provável escalação: Hugo Souza, Mateuzinho ou Jacaré, Kaká, João Pedro Choca e Hugo, Ranielli, André
Carrijo e Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto.